Já tem um tempo que eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar. Toda mulher deveria aprender a se virar sozinha. E eu não tô falando de virar uma máquina fria que não precisa de ninguém. Não é isso, pelo amor de Deus, não me interpretem assim. Eu tô falando de independência. Tô falando da independência emocional, de não implorar amor, da independência financeira, de não precisar aceitar migalhas por medo de não conseguir sobreviver. Eu tô falando da independência de aprender o mínimo necessário para sobreviver se em algum momento você se deparar sozinha. Eu tô falando de coisas simples no dia a dia, que muitas de nós mulheres não sabemos resolver. Tipo trocar um gás, trocar uma lâmpada, dirigir sozinha, sair sozinha, resolver os nossos próprios problemas e romper os nossos medos. Porque a vida ela tá em constante mudança, ela muda, as pessoas mudam e pode chegar um dia em que alguém que está aí possa não estar mais. E nós precisamos saber continuar. E quer saber de uma coisa que é foda? Quando nós mulheres começamos a conquistar nossa própria autonomia, tudo vai mudar. A nossa autoestima muda, a nossa postura muda, a nossa mente muda, a forma como a gente passa a se ver, ela vai mudar por completo. Porque existe uma força dentro de nós que muitas vezes nós desconhecemos e passamos a conhecer e a ver quando nós começamos a enfrentar o mundo sozinha, as suas dificuldades, os nossos próprios medos. E eu não tô falando só sobre dinheiro, eu tô falando sobre a gente sentir-se mais digna, sobre a gente sentir que temos mais liberdade, sobre não viver aprisionada pelo medo e olhar pra nós mesmas e pensar, caraca, eu consigo, eu sou foda. Eu, como mulher, precisei entender que nós podemos amar alguém sem nos abandonarmos. A gente pode construir uma família sem deixar de existir, porque muitas vezes a outra pessoa faz tudo pela gente que a gente acaba se anulando. A gente pode ser feminina, amorosa, sensível e ainda assim ser forte pra caramba. E talvez uma das maiores revoluções da vida de uma mulher seja descobrir o quão forte, o quão grandiosa ela é. E muitas vezes essa grandiosidade só é vista nos momentos que você busca essa autonomia, essa independência. Ou seja, muitas vezes a gente não teve espaço para perceber a nossa própria potência. A gente precisa compreender e tomar as rédeas da nossa vida. Uma única verdade é que nós, como mulheres independentes, nós não vamos nascermos prontas, nós vamos nos construindo dia após dia diante das dificuldades. E esse processo de construção, muitas vezes, ele é sofrido, ele é difícil. Muitas vezes é o medo, muitas vezes é com choro, muitas vezes é tremendo, mas o importante é ir, é continuar mesmo assim. Muitas vezes acertando, errando, e é aí onde a gente realmente vai descobrir o quão grandioso e forte nós somos. E eu não tô falando isso porque eu não tenho ninguém. Graças a Deus eu tenho um excelente marido, eu tenho alguém do meu lado, tenho família. E eu não tenho do que me queixar, mas eu precisei aprender que amar alguém também não é sobrecarregar a outra pessoa, colocando sobre ele a responsabilidade, terceirizando todas as minhas responsabilidades. Porque imagina só, depender do outro para trocar uma lâmpada, para trocar um gás, resolver qualquer problema, para me levar para tudo quanto é canto, para dirigir, para enfrentar os meus medos. Não, eles são meus. Muitas vezes, sem percebermos, nós acabamos sufocando a outra pessoa, terceirizando as nossas responsabilidades, sendo que a gente tem grandeza para poder tomar nossas próprias decisões e fazer coisas que nos dão autonomia. Eu, como mulher independente hoje, eu não nasci pronta, como eu já falei. Todos os dias eu escolhi romper os meus próprios medos. Mesmo com insegurança eu fui, mesmo tremendo eu fui, mesmo achando que não ia conseguir, eu fui. E chegou o momento que eu consegui. Porque existe uma força dentro de nós que só vai aparecer quando a gente enfrentar a vida com as dificuldades reais que ela tem. E é isso que eu quero mostrar aqui. Eu sou uma mulher real, com dificuldades reais, com medos reais, mas que todos os dias decide e escolhe continuar evoluindo, continuar tentando, se reconstruindo. E se você também quer se tornar uma mulher mais forte emocionalmente, fisicamente, mentalmente, vem comigo. Porque juntas a gente para de sobreviver e começa finalmente a viver. Então aproveita, segue o canal Beta em Movimento. E tudo isso que eu tô falando, essa autonomia, não é só voltada para mulher. Com certeza deve ter homens que precisam ouvir isso também, mas é principalmente voltado para as mulheres, porque muitas delas acabam terceirizando sua responsabilidade e deixando isso só pro homem. E hoje em dia a gente está num mundo em que, graças a Deus, conquistamos uma autonomia que muitas vezes desconhecemos. Então vem comigo, segue a Beta em Movimento e juntos vamos vencer aí o nosso dia a dia, nossas dificuldades, nossos medos.